Olá, gente, boa noite. Só para confirmar, vocês me ouvem e me veem normalmente? Certo, obrigado. Certamente vai aparecer algum aluno informando que não me vê ou que não me ouve, mas aí o problema é do lado de lá. Vocês dizendo que estão me ouvindo, felizmente, ok. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Dentro de mais 4 minutos, iniciaremos a nossa primeira aula da disciplina Economia, Mercado Financeiro e de Capitais. Ô, gente, agora sim, iniciaremos o nosso primeiro encontro da disciplina Economia, Mercado Financeiro e de Capitais. Agora eu aparecendo aqui para vocês. Bom, somente um ajuste aqui, mas tudo bem. Mais uma vez, só para confirmar, agora que a aula começou propriamente dita, cadê o chat?
Me ouvem bem? Me veem bem? Beleza? Satisfação toda minha. Hilder, o áudio está baixo? Pode ser também a minha voz. Deixa eu abrir mais um pouco aqui o áudio. E... realmente o áudio estava baixo. Obrigado pela informação. Bom, o áudio eu acredito que melhorou, então agora a gente pode começar nossa conversa. Qualquer coisa, falem aí pelo chat, de vez em quando eu vou dar uma olhada lá. Bom, como todo primeiro encontro que se preza, né? Vamos fazer a nossa apresentação. Eu sou Alfredo Menezes, sou economista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, sou devidamente registrado no Conselho Regional de Economia. Está até escrito errado aqui, agora que eu percebi, vou consertar isso. É, essa não é uma obrigatoriedade, mas é uma segurança para você, meu aluno, que tem um professor que é um profissional reconhecido pelo seu conselho de classe. Ano passado, eu concluí uma especialização bancada pelo Grupo Ser Educacional de ensino à distância, com foco nas metodologias digitais, pela UNAMA. Creio que deve ter alguém de Belém por aqui, que se matriculou pela UNAMA, e pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou mestre em Administração e Desenvolvimento Rural. Sou professor desde 1991. É muito provável que muitos de vocês não tivessem nem nascidos nessa data, quando eu comecei a ministrar aulas. No Grupo Ser Educacional, eu sou um dos professores mais longevos. Comecei desde 2006. A Faculdade Maurício de Nassau, o nosso embrião do Grupo Ser, é de 2004, então sou um dos professores mais longevos. E sou também um dos fundadores do EAD, desde 2016, quando o EAD se institucionalizou dentro do Grupo Ser Educacional, que existe desde 2012. Eu já estava lá no edifício Trianon. Algumas atividades profissionais. Durante algum tempo, eu fui auditor da CELP, que hoje é Neoenergia Pernambuco. Eu já fui microempresário. Isso aí me dá uma, um gabarito para estar aqui falando com vocês. Existe uma expressão que se diz: mais vale uma gota da prática que um oceano de teorias. Então, durante quase 20 anos, eu tive uma empresa junto com minha esposa. Quando da pandemia nós tivemos que encerrar nossas atividades, eu já fui diretor comercial do Porto do Recife, já fui secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Escada. Eu tenho 177 alunos presentes aqui nesse momento, 178. Muito provavelmente algum de vocês ou conhece Escada ou mora perto de Escada. Cadê o chat? Ô, Thalita, muito obrigado por essa observação. É, não dá nem vontade de eu olhar para o chat quando as pessoas começam a querer trocar telefone para WhatsApp e fazer perguntas fora do nosso conteúdo programático. Por sinal, Thalita, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. E desculpe, eu anotei no nosso slide que a tutora era a Alessandra. É isso que está lá para mim no sistema, mas me desculpe, depois eu vou consertar e colocar seu nome. Talita é uma tutora, já trabalhei com ela em outras oportunidades, gosto muito do seu trabalho, Talita. Que bom que você está aqui conosco nessa disciplina. Bom, estava falando aqui do município de Escada, José Clênia de Caruaru, né? Vamos lá. Ah, a Alessandra também é tutora, tá certo. Eu só coloquei o nome dela, desculpa aí. Tutora Camila, a Alessandra também é. Talita. A Camila. Ah, tá.
Certo, é um grupo de tutores, tá certo. Camila, eu tive até hoje lá no presencial, depois a gente conversa melhor. Jaciara, é de escada. Eu fui secretário aí, Jaciara, da primeira gestão do Lucrécio Gomes, que até tá um probleminha aí com a Caixa Econômica Federal, mas não vamos falar sobre isso agora não, né? Pois bem, continuando a minha apresentação, já trabalhei também como gestor técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, atuei em diversos projetos em prol do desenvolvimento do governo do Estado. As aulas são ministradas a partir daqui da minha residência, eu moro no bairro de Casa Forte, tenho à minha disposição a equipe de web, a qual eu também gosto de agradecer sempre o apoio que esse pessoal da web, que o Léo dá, que o Thomas dá, que toda a equipe de web dá para a gente, e a equipe de web também disponibiliza para a gente, caso a gente precise, algumas cabines lá no bloco B, no bairro do Derby, onde é a sede do nosso EAD. Antigamente foi no edifício Trianon. Esse material é de uso exclusivo do Grupo Ser Educacional. Vocês vão ter acesso a esse material, mas vão ter acesso em PowerPoint. E aí eu faço questão de colocar sempre isso, porque, infelizmente, de vez em quando, eu vejo meus materiais em sites que prometem passar direto, por exemplo. É, e aqui, dúvidas e demais comentários podem ser feitas pelo ambiente tutorial. A tutora que está lá escrita para mim, Camila, Talita, é a Alessandra, mas é todo um grupo de excelentes tutoras, principalmente numa sala tão grande quanto essa nossa, que no momento já passamos de 200 alunos em sala de aula, que coisa boa. Eu costumo dizer que o professor que marca a aula para as 19 horas é professor que gosta de ter a sala cheia. Infelizmente, nem sempre eu consigo. Por exemplo, nesse módulo B, perdão, nesse módulo E, eu tenho uma disciplina chamada de ao vivo. Então, eu tenho que ter duas aulas às 18 ou às 19 horas. Então, eu já mato uma. Tenho aulas presenciais, mas escolhi vocês para ministrar as minhas aulas minhas aulas às 19 horas. É a aula que, via de regra, é mais frequente para os alunos. Bom, vamos deixar de conversa, né, gente? E vamos falar do nosso conteúdo programático. Bom, economia, mercado financeiro e capitais é uma disciplina criada a partir da junção de duas outras disciplinas, de economia, mercado financeiro, de economia e mercado global e de mercado financeiro de capitais. Essas duas se uniram e formam a nossa disciplina de economia, mercado financeiro de capitais. Então a gente tem um capítulo inicial que fala basicamente de economia. Tudo que a gente vai ver hoje está no capítulo 1 do nosso e-book. E a gente tem dois capítulos mais ligados a mercado financeiro de capitais. E o nosso quarto capítulo é mais ligado à macroeconomia, aos agregados macroeconômicos, produto interno bruto, inflação, emprego e desemprego, formação de renda e assim por diante. Então, essa é a grande mistura que forma o nosso conteúdo programático. Então, a gente começa o nosso primeiro capítulo por microeconomia, que é o estudo da atuação dos consumidores privados, das famílias, das empresas, dos produtores de bens e serviços particulares, como é que eles atuam na sociedade e provém esse equilíbrio de mercado. Muitas vezes a bibliografia fala a expressão família, mas não vamos pensar família como aquele núcleo tipo propaganda de margarina, não. Não vamos pensar assim. Família é o consumidor. Somos nós que vamos à feira, somos nós que vamos ao hortifruti, somos nós que sabemos do preço do tomate, do preço da batata, do café e do ovo que estão tão em voga atualmente. Bom, isso é a microeconomia, o tema principal dessa nossa primeira conversa, desse nosso primeiro capítulo do nosso e-book.
Meus alunos, minhas alunas, a gente não pode falar de economia sem entender o que é escassez. Se não fosse a escassez, não teria necessidade da gente estudar a economia como ciência. A escassez é a base para o estudo da economia. Escassez é o problema fundamental de se ter desejos humanos praticamente infinitos. E aqui, pontuo, nós vivemos num ambiente capitalista. Nós somos bombardeados por informações que vai nos dar esses tais desejos praticamente infinitos. Antigamente, lá no meados do século passado, essas informações desses desejos que eram também infinitos, vinham pelos jornais, pelas revistas, pelas propagandas de rua. Hoje a gente tem, num aparelho telefônico celular, apareceu agora, num aparelho telefônico celular, um bombardeio de informações. E a gente entra nesse processo. Se eu quiser, nesse momento, aqui no meu celular ou aqui no meu notebook, eu vou correr um dos apartamentos mais caros da cidade de São Paulo, aqui da cidade do Recife e assim por diante. Então, eu tenho esse acesso, eu tenho a informação. Bom, então a gente tem desejos infinitos, mas os nossos recursos são limitados. Eu posso comprar o apartamento mais caro lá de São Paulo? Não, eu não tenho recurso financeiro. E aí fica bem claro o que é escassez. Aqui algumas imagens para a gente pegar o que é escassez. Aqui está um cidadão na internet virado lá na Shopee, na Magazine Luiza, Americana.com, Amazon, sei lá mais como é o nome dos outros, comprando adoidado, virado aí no celular. Ao centro, uma pessoa do sexo feminino ponderando o que eu posso comprar e o que eu quero comprar. E aqui o outro lá, com a cabeça pensando também só em comprar até uma camisa vermelha e preta, ele está querendo comprar. Não deve estar valendo muito não aqui no Recife. Pois bem, então tá aqui. Queremos comprar muito, mas não tem dinheiro para comprar isso tudo. Se todos os bens fossem livres, aí não tinha necessidade nenhuma da gente estudar a economia como ciência. E aí ia ficar sem relevância. Sem a escassez, a gente não teria esse ponto de partida para estudar a economia. Aqui eu trago uma letra de uma música que eu achei muito interessante, é da Ana Vilela. Essa letra aí já tem quase 10 anos, salvo engano, é de 2017. Infelizmente, as letras das músicas atuais nem todas são compatíveis com o nosso ambiente acadêmico, mas felizmente no do que tem de novo na música brasileira, a gente tem a grata satisfação de se deparar com uma Ana Vilela, que diz o seguinte: a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Então, ela está dizendo aqui que tem coisa que é escassa. A gente não pode ter tudo. Mas tem algumas coisas que a gente consegue sem a necessidade de gastar dinheiro, que não são escassas. Eu, quando ganho um reconhecimento de um aluno, eu, quando ganho o sorriso de uma neta, eu, quando ganho um abraço da minha esposa, eu estou
realizando, mas não estou gastando para isso. O que a gente fala de escassez é o que está aqui nas duas primeiras linhas. A gente não pode ter tudo na vida. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? A gente tem de ralar para conseguir algumas coisas. A gente tem que trabalhar para isso. Nós vivemos engajados no mundo capitalista. Agora, tem as coisas que são de graça. Os sorrisos, por exemplo. E os presentes que a vida trouxe para perto de mim, como a Ana Vilela está falando aí. Bom, os nossos povos originários, eles tinham o alimento, eles tinham a água para se banhar ou para se dessedentarizar, eles tinham todos os instrumentos para fazer suas casas, se proteger das intempéries, assim por diante. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, 265 alunos, contando com as tutoras. Vamos lá, deixa eu olhar aqui no chat. Estou vendo aqui, interessante. Bom, tem muita gente falando de assuntos que não são pertinentes à nossa disciplina. A imagem aparece só para mim, a maré. As imagens não aparecem. As imagens estão aparecendo para vocês, pelo amor de Deus, diga aí. Vocês me veem, me ouvem normalmente, e os slides? Vê os slides, né? Certo. Obrigadão, gente. Obrigado também pela participação, que coisa boa. Que coisa boa que vocês estão participando, eu perguntando. Tem aí um grupo de pedagogos que dizem que o professor tem que fazer o aluno ser um protagonista. Eu discordo dos meus queridos pedagogos, que toda aula, que toda reunião semestral dizem a mesma coisa. Os alunos são protagonistas se eles quiserem, ele responde ao professor se ele quiser. Agora, que bom que vocês estão me respondendo, significa que vocês estão participando da aula. Que coisa boa. Muito obrigado aí pelas observações que fizeram, pelo sorrisozinho que Fabrício deu. Vamos lá. Então, dando prosseguimento. E a gente pega algumas passagens do nosso e-book. Eu nem tinha falado ainda dos autores do nosso e-book. É um conjunto de autores do nosso e-book. E aqui eu trago uma citação da página 66 do nosso e-book. Tudo que a gente está falando aqui está sendo retirado, pinçado lá do e-book. É claro que eu não vou estar aqui lendo o e-book para vocês, mas algo bem importante eu faço questão de retirar e falar aqui com vocês. Bom, toda sociedade possui necessidades a serem satisfeitas e os recursos para proverem as mesmas. No entanto, enquanto as necessidades são limitadas e renováveis, os recursos são limitados. É isso que gera a escassez, o problema fundamental da economia. Desse problema central, surgem três problemas econômicos que constituem o mercado. Ora, o que produzir, e eu ainda diria mais, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Essas são três perguntas fundamentais do mercado. Essas são três perguntas intimamente ligadas ao problema da escassez que está lá na página 66 do nosso e-book. E aí, de forma muito inteligente, por sinal, nesse ano em que o Brasil, em que o estado do Pará, que eu gosto tanto dele, vai sediar a COP30, os autores do nosso e-book completam. A sustentabilidade poderia ser colocada como um quarto problema a ser repensado. Precisa-se analisar os métodos e instrumentos para que tenha um crescimento econômico sustentável. E atenção, crescimento econômico é somente o endinheiramento. Desenvolvimento econômico é esse dinheiro se permear para a sociedade. E aí segue o texto. Ou seja, precisa ter um crescimento econômico ligado com
o desenvolvimento econômico. Porque se for apenas crescimento econômico, é concentração de renda, é a probabilidade gigantesca de haver pobreza, miséria, fome, morte, tá? Então, muito bem colocado pelos autores do e-book a questão da sustentabilidade. A gente passa agora por alguns momentos do estudo da economia como ciência, algumas teorias econômicas. No estudo da economia, temos uma diversidade de vertentes de pensamento. Não é que todos os pensadores econômicos pensam iguais. Por isso que existem várias teorias econômicas. E aí a gente vem num estudo, no avanço histórico da economia, como está lá no nosso e-book. A fase pré-científica deu-se até 1750, que é exatamente o marco histórico da Revolução Industrial. A economia era praticada, mas não era estudada cientificamente. Ela passou a ser estudada cientificamente depois da Revolução Industrial. Esse período finda na época das grandes navegações e com o mercantilismo. A partir de então, começa a necessidade do assalariamento intensivo da mão de obra, que vai se espalhar por toda a Europa e que depois tomou conta de todo o mundo. Na fase pré-científica, a gente tem aqui, por exemplo, aquela moeda com a imagem de César, que perguntaram a Jesus Cristo há mais de 2.000 anos atrás. É justo a gente pagar tanto imposto a César? E aí, Jesus Cristo disse: dê para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Com isso, independente de nossas convicções religiosas, eu quero dizer para vocês que a economia já existia há 2.000 anos atrás. Está lá num dos livros mais lidos no mundo, a Bíblia Sagrada. E aí, a economia existia, mas ela não era estudada cientificamente. Ela só passa a ser estudada cientificamente depois de 1750, com a Revolução Industrial, que é um marco histórico para o estudo da economia como ciência. Aqui mostrando a fase pré-científica, né, os descobrimentos, tudo mais, e entra a fase científica da Revolução Industrial para frente, até basicamente 1780. A Revolução Industrial mudou as relações sociais. E aí passou a existir a propriedade do meio de produção. E a mão de obra passou a ser assalariada. Gente, isso que está aqui no 20º slide não é nada mais, nada menos que o que acontece hoje. Um capitalista, ele é o dono do meio de produção e os trabalhadores são a mão de obra assalariada. Se vende a força de trabalho. O que eu estou fazendo aqui hoje é vendendo a minha força de trabalho para uma instituição de ensino superior chamado Grupo Ser Educacional, onde eu ensino há quase 20 anos. É muito elementar essa dedução. Existe um capitalista que é dono do meio de produção e existem os trabalhadores que vendem a mão de obra. A Revolução Industrial, ela começou lá na Inglaterra, nessa época aí, 1750. A imagem que vocês veem mais à esquerda é a abertura, quer dizer, e à direita também, a da esquerda é como era a vida no campo, lá em 1750, até 1750. E a imagem mais à direita é o que aconteceu depois da Revolução Industrial. As chaminés que surgiram e, por sinal, por falar em chaminé, é a partir daí que se estuda o aquecimento global. É a partir daí que existem as grandes diferenças sociais também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A aula, sim, vai ser disponibilizada assim que a gente encerrar. Esse material de
PowerPoint vai ser disponibilizado e o material em PDF, obviamente, e a aula em si, com mais uma meia horinha depois do final da aula, também vai estar disponibilizada para vocês. Mais obrigado aqui pelo elogio. As grandes navegações vieram primeiro que a Revolução Industrial, né? A gente foi descoberto em 1500, né? Exatamente. A tutora Thalita está aí, dando a. Para quem perdeu o primeiro módulo, e essa é a primeira aula. A aula vai ficar gravada. Aqui está dizendo, tal, estudar economia nasceu no berço do capitalismo. Exatamente. Bom, então, vamos voltar para o nosso slide. E aí, a gente tem a base do capitalismo. A base do capitalismo é uma economia liberal, onde as empresas são donas do meio de produção e os trabalhadores vendem mão de obra para essas empresas. Foi aí que se deu o pensamento de Adam Smith, de Jean-Baptiste Say, de Davi Ricardo, de Thomas Robert Malthus e assim por diante. Então, vem o capitalismo e se instaura no mundo até que um dia alguém pensou diferente do capitalismo, que foi o caso do Karl Marx. Karl Marx disse: não precisa haver o liberalismo econômico, as empresas sendo as donas do meio de produção. O Estado é que é para ser o detentor de todo o meio de produção. Gente, essa é a grande diferença entre capitalismo e comunismo. Os estados comunistas são os donos de todos os meios de produção. Simples assim. Só que a máquina pública do comunismo, do Estado dono de todos os meios de produção, ela é uma máquina muito mais emperrada que a máquina do capitalismo, que é muito mais fluida. É a gente tentar imaginar uma corrida entre um trator de esteira e uma Ferrari. Uma corre muito mais que a outra. Então, com o processo de globalização, inclusive, o comunismo perdeu espaço dentro do mundo e hoje existem três nações no mundo que são mais representantes do comunismo. A China, que, por sinal, vive em função do capitalismo, uma empresa chinesa, ela tem na China o seu sócio majoritário, e aí não está contradizendo Marx. O Estado continua sendo dono de todos os meios de produção. Então, na China, o que a gente imaginar é de propriedade do Estado. Só que investidores puderam ir para a China, mas a China continua sendo o sócio majoritário. Recentemente houve uma polêmica com o comentário da primeira-dama brasileira ao presidente da China. E ela fez o comentário com relação ao aplicativo TikTok. E as pessoas fizeram. Por que ela vai falar isso para o presidente da China? Porque a China é a dona do TikTok. É uma empresa chinesa, é uma empresa estatal chinesa, que é a dona do TikTok. Todas as empresas chinesas são de propriedade da China. Isso aqui a gente tem que ter muita clareza em cima disso, e foi por isso que a China deu tão certo. E foi por isso que a China não contradisse é, o que foi pautado por Karl Marx. Ao centro, a gente tem a bandeira da Coreia do Norte, que dos países civilizados do mundo, dos lugares civilizados do mundo, é o lugar mais isolado do mundo. A gente não sabe o que se passa dentro da Coreia do Norte.
A Coreia do Sul lá junto não sabe, a China lá junto também não sabe. Então, é um país completamente isolado, mas que se mantém comunista. Até mesmo porque é vizinho da China, uma grande potência, que ninguém também vai lá mexer com ela. E Cuba, que durante muito tempo foi um desaforo para os Estados Unidos, tem uma ilhota lá vizinha, a poucos quilômetros da Flórida. A Cuba, durante muito tempo, foi bancada pela então União Soviética na condição de desaforo, né? Eu vou manter um comunismo aqui. E hoje Cuba não é um comunismo tão raiz quanto era antigamente, mas segue sendo um país comunista, sim. Eu não posso falar nesses assuntos que me dá vontade de olhar o chat. Quase 300 alunos em sala de aula. Vem cá, chat. Está dizendo que, no caso do marxismo, as estatais se tornariam inchadas, frequentes, associadas ao excesso de funcionários. Obrigado. Tem gente de Moscou aqui, que coisa boa. Não sei se Moscou ainda na época, não vou perguntar a idade também, né? Ah, já disse aqui, nasceu em 82, então ainda existia a União Soviética. Que coisa interessante, Natália. Beleza, então. Obrigado aqui pelos elogios e deixar claro, foi a sacada que a China teve dizer assim, quer vir para cá, venha. Eu sou dona de 51% das ações, você entra com 49%. Agora, você vai ter todas as facilidades que você gosta de ter e que você não gosta lá nos países capitalistas. Num país capitalista como o Brasil, por exemplo, você tem de pagar 13º salário, INSS, um bocado de coisa. Licença disso, licença daquilo. Aqui não. Aqui você vem, entra com 49% das ações, tem uma estrutura maravilhosa, diferente dos países capitalistas, e pronto, vamos embora. Ok? Davi está dizendo, há quem diga que o comunismo é a solução. Gente, eu acho que o social capitalismo seria, é a minha opinião. Há quem diga que o comunismo é a solução, há quem diga que adora o capitalismo. Tá certo. Quem adora o capitalismo, quem acha que o patrão não lhe explora demais, quem acha que não trabalha de graça para o seu patrão e assim por diante. Gente, por favor, meu site, meu Instagram tá aí ao final, tá certo? Por favor, quem acha que o capitalismo é tão bom que nunca deu uma hora de trabalho sem ser remunerada, diz onde é que trabalha e, obviamente, se estão aceitando currículo, que eu quero ir trabalhar lá, tá? Então, essa apologia ao liberalismo econômico, viva o capitalismo, gente, existe uma coisa chamada exploração da mão de obra. Vamos entender isso. Poxa vida, ok? Marxismo e comunismo. Uma é a forma econômica de se olhar e outra é a forma política de se olhar, tá, Beatriz? Beleza? Vamos nessa. Voltando para. Você acha bom o trabalho no supermercado? Pois é, né? Pois é. Vamos lá. Também quer mandar o currículo, né, Cleiton? Davi discorda, manda o currículo, manda aí. Escala 6x1, a gente trabalha no escala 7x0 e não sabe, Lucas, que é isso? A gente trabalha na 7x0. Oxente. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos nessa. Então, o Estado, na escola neoclássica, ou seja, o liberalismo econômico, o Estado não deve interferir na economia. No comunismo, na teoria marxista, o Estado entra com tudo. Na escola neoclássica, o Estado não deve interferir na economia. Escola liberal, a neoclássica. Bom, na escola keynesiana, o Keynes diz: eu sou liberal, eu defendo o capitalismo. Porém, eu quero
que vocês observem. Em crise, o Estado deve intervir. Então, não existe a menor necessidade de haver interferência do Estado na economia. É a política liberal. Agora, em crise, tem que intervir. E aqui eu não quero falar lá da crise de 29, da guerra que já faz, da Segunda Guerra que já faz 80 anos. Todo mundo aqui nessa sala era bem crescidinho, quase 300 pessoas aqui, mas todo mundo era bem crescidinho lá em 2020 e a gente viu a tragédia da pandemia. A economia parou. E o que foi que o Estado fez? Ajudou a população, deu bônus, ajudou o empregador admitir, interviu na economia. Então, o que é isso? Teoria keynesiana concentrada aplicada na veia. Bom, aqui as coisas lá de antigamente do Keynes, mas eu faço questão de dar um exemplo de 5 aninhos somente, para ninguém dizer que a gente veio aqui para falar de história. Tem a escola monetarista do Milton Friedman, que foi prêmio Nobel lá na década de 70, e ele disse alguma coisa muito interessante. Não existe almoço de graça. Gente, isso é uma frase que é antológica para a economia. Não existe almoço de graça. Então, se um Estado faz uma coisa para o outro, é porque ele quer alguma coisa do outro lado. Simples assim. Recentemente, a gente viu lá o presidente Trump, lá no Catar. O Catar vai dar de presente para os Estados Unidos um avião que é considerado um palácio voador. Será que ele vai dar esse almoço de graça mesmo? Pois bem, o Friedman, como monetarista, afirmava: a inflação pode ser controlada quase que exclusivamente pela oferta de moeda. Mas a gente vai ter um momento nessas 4 aulas para falarmos sobre inflação. Bom, a gente entra agora no outro assunto do nosso primeiro capítulo, que são as relações de mercado. Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar em oferta, demanda, ponto de equilíbrio. E aí, a gente, quando ouve falar em demanda, a gente tem de entender que é a vontade de comprar. Se eu quero comprar muito por um preço baixo. Então, é uma relação inversa. E se o preço sobe, eu compro menos. Isso é uma relação inversa. E numa relação inversa, a inclinação da representação gráfica é decrescente, como essa demonstração que a gente está aqui no slide 29, com o preço no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. Quanto mais cresce um, mais desce o outro. Agora a gente se despe da função de comprador e vai para a missão de vendedor. Um vendedor quer vender muito por um preço alto. E se o preço cair? Eu não estou com vontade, não, quero vender menos. Assim sendo, eu tenho uma relação direta. Sobe, sobe, desce, desce. Ok, gente? Então, a representação gráfica dessa função direta é com uma inclinação, aqui eu estou colocando segmento de reta, pressupõe-se que é uma função de primeiro grau, é um segmento de reta crescente. Crescente. Vamos lá. E aqui a gente fala em equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado é a coincidência entre preço e quantidade na oferta e na demanda. Eu quero comprar uma camisa e essa camisa custa R$ 100. Quantidade, 1. Preço, 100. E chego no shopping center, tem uma loja vendendo uma camisa por R$ 100. Quantidade, 1. Preço, 100. Houve a coincidência entre preço de oferta com preço de demanda, quantidade de oferta com quantidade de demanda. E aí, observem que
esse ponto indicado pela seta para ponto de equilíbrio, esse ponto permanece tanto ao segmento de reta da demanda quanto ao segmento de reta da oferta. E aqui um exercíciozinho, só para a gente colocar um pouquinho de matemática aqui na nossa disciplina. A gente tem uma função de primeiro grau de demanda representada por 2x menos 5. Ora, eu tenho um sinal positivo e um negativo. Isso é uma função que não vai ser direta. Um sobe, outro desce. E a função de oferta? X mais um. Eu tenho um x positivo e um termo independente mais um positivo também. Então, eu tenho uma relação direta. Em cima, uma relação inversa. Embaixo, uma relação direta. E pede para eu calcular o valor de x. Ora, é só igualar as duas equações de primeiro grau. 2x menos 5 vai ser igual a x mais um. Demanda igual oferta. Só tenho uma incógnita. Se eu achar essa incógnita, eu acho o valor de x para que haja ponto de equilíbrio. O 2x continuou no cantinho dele. O x saiu da direita, veio para a esquerda com o sinal trocado. O 5 veio para a direita com o sinal trocado e o mais um continuou na direita com o sinalzinho dele. 2x menos x, x. 5 mais 1, 6. X igual a 6, simples assim. Bom, agora a gente vai falar. Opa, peraí. Agora a gente vai falar de elasticidade. A elasticidade, por elasticidade, vamos entender sensibilidade. Eu tenho aqui, espero que vocês vejam, um elástico. Acredito que dá para ver direitinho no vídeo. A minha agenda, ela tem um elástico que fecha o livrinho. Então, se eu aplico uma força, eu aumento o tamanho dessa fita chamada elástico. Se eu desprezo a força, ela volta para o lugar ou fica até menor ainda, mas ela é desse tamanho e eu posso aumentar o tamanho desse elástico. Então, por elasticidade, vamos entender sensibilidade. Então, se eu aplico uma força, eu vou modificar o tamanho desse elástico. Com isso aí na cabeça, a gente já pode entender o que é elasticidade, preço da demanda. A elasticidade, preço da demanda, ela vai medir a sensibilidade que um produto tem frente a um aumento ou diminuição de preço. O normal, a gente já sabe. Preço aumenta, quantidade cai. E aí a gente vai ver o tamanho dessa sensibilidade, o tamanho dessa força. Agora, vai acontecer situação onde preço sobe e a quantidade continua crescendo também. E aí vai ser a exceção a essa regra, e a gente vai chamar isso de produtos inelásticos. A gente tem aqui uma fórmula, essa fórmula vai nos dizer se há uma elasticidade, se vai haver uma elasticidade unitária, ou se vai haver a inelasticidade, que é exatamente a contradição de tudo que a gente está falando até agora. Mas que existe, existe, a gente precisa estudar essa exceção. Bom, aqui alguns exemplos. Houve um aumento de 10% nos ingressos no jogo de futebol e a frequência caiu em 10%. Como se classifica a elasticidade, preço da demanda. Então, eu vou ter que dividir 10 por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1, então vai ser unitária. Por falar nisso, os ingressos para o jogo Náutico e São Paulo amanhã aumentaram bastante. E eu mesmo não vou, que eu não vou pagar R$ 110 no ingresso de um jogo. Eu vou até abrir aqui o chat para ver se tem algum alvirrubro aqui no.
Ainda estou falando aqui do corruptismo, adorei aqui, né? Muito bem. Tem gente que é do Santa Cruz, eu sou sincero, o preço é alto. Quem falou égua de preço, isso deve ser lá do Pará, que gosta de usar essa expressão, né? Torcida do Náutico cabe numa Kombi, eu tô nela, não vê futebol, tá bom. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa aula, que é o melhor que a gente fala. A Natália está dizendo que é do esporte, mas também não vamos falar sobre esse assunto, né, Natália? Bom, então, é, um outro, um outro exemplo que a gente dá é o preço da cenoura, que é um bem altamente substituível, aumentou 40% e metade das pessoas deixaram de comprar cenoura. E aí se pede para se classificar. Ora, variação no consumo. 50%. No preço, 40%. 50 dividido por 40, 1,25. Isso é maior que 1. Estamos na regra. O bem é elástico. E o bem inelástico, gente, é aquele que aumenta o preço e as pessoas continuam comprando. Estou olhando aqui para o chat. Uma, duas, três e já. Me deem exemplos de produtos ou serviços que o preço aumenta e as pessoas continuam comprando. Diz aí. Café, realmente, eu mesmo continuo comprando. Uber, o iPhone, café, medicamento. Se não comprar o medicamento, morre. A carne, iPhone, remédio, muito bem. O sal de cozinha, valeu, Antônio. É um dos exemplos mais clássicos que existe, é o sal de cozinha. Ninguém escreveu ainda combustível, né, gente? Pelo amor de Deus, naquela greve de caminhoneiro que teve em 17, há menos de 10 anos, o preço do combustível foi lá para cima e o povo ainda fazia fila para comprar. O ovo também, gás de cozinha, assim como o combustível. Beleza, gente. Carne até que a gente substitui, né? O iPhone, o povo está lá comprando adoidado. Mas vamos lá, arroz, feijão, exatamente, esses produtos mais essenciais, que não dá para substituir, né, gente? Brigadão aí pela participação de vocês. Voltando então para cerveja. Foi ótimo. Na hora que eu estava mudando do chat, eu via cerveja. Mas a gente vai ver isso tudo nesse exemplo aqui, ó. No slide 42, o sal de cozinha. Sal é barato, sal é insubstituível e a gente consome pouco. Então, ó, claro, se o preço do sal, que hoje é uns R$ 2, vamos supor, se ele aumentar 10%, que é o dobro da inflação, a gente vai continuar comprando, que só vai ser 20 centavos na feira da gente. O fósforo. Se eu não tiver um acendedor automático no fogão, se eu não tiver um isqueiro em casa, estou precisando fazer comida, eu vou na barraquinha da esquina, se a pessoa cobrar R$ 5 por uma caixinha de fósforo que não vale tanto isso, eu vou dar. O preço sobe, mas eu compro. A gasolina, que eu acabei de falar, né, na greve dos caminhoneiros de 17, se eu não me engano, o preço da gasolina foi para R$ 10, o povo fazia fila para abastecer. E aí também está incluso o problema do transporte público brasileiro, especialmente aqui na cidade do Recife. Se não tem um transporte público eficiente, obviamente as pessoas vão querer estar lá dentro do carro. E essa imagem da cabeça faltando uma pecinha é exatamente para falar lá do. A cerveja pode estar o preço que for, mas eu continuo comprando. O chocolate pode estar lá. Eu tenho uma dependência daquilo. Tá? Tem gente que é hipocondríaca, que vive tomando remédio. Tem. Aqui não está a questão dos medicamentos, né? Um medicamento tarja preta que a pessoa precisa tomar de todo jeito, ou toma ou morre. Se o preço aumentar, ela continua comprando. Ah, professor, mas o governo dá de graça. Sim, mas o governo compra, né? Então, é por aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Açaí. Açaí aumenta de preço, o povo continua comprando. Eletricidade, é verdade. A gente pode até economizar, mas continua comprando, né? A carne só vem subindo. Tomate, para uma pizzaria, o tomate é inelástico, é verdade, né? Para mim, eu posso até trocar passagem do ônibus. Ok, que bom. Vocês estão bem dentro do assunto, estão pegando isso aí, né? Casar. Vocês são ótimos, que coisa boa. A água, é verdade, eu vou até tomar um golinho da minha agora.
Beleza. Bom, pegaram bem direitinho o exemplo da inelasticidade. A gente entra agora no outro assunto, que são as estruturas de mercado. O mercado é um ambiente físico ou virtual onde se dão as transações financeiras. A gente sabe disso, né? Então, eu posso ter uma transação financeira num shopping center, no mercado, numa loja de bairro, onde for, mas posso também fazer uma transação virtual. E aqui a gente tem algumas classificações de como funciona esse mercado. Atenção, minha gente. A concorrência perfeita é uma estrutura de mercado hipotética. A gente pode até dizer, existem algumas características que parecem com a concorrência perfeita, mas a gente não vai achar a concorrência perfeita lá na prática. Então, eu tenho um infinito número de concorrentes no mercado de produtos e serviços homogêneo. Já não dá nem para imaginar uma coisa dessa, um número infinitesimalmente grande de produtos ou serviços e esses produtos todos homogêneos. Meus queridos, se existe um número gigantesco, infinito, não dá nem para contar, de vendedores, esses vendedores estão com a margenzinha de erro, não, de lucro bem pequenininha. Se ele baixar o preço, ele quebra. Não vai ter mais lucro. A margem já é pequeniníssima. Se ele aumentar o preço, o comprador vai para o outro. Ou seja, os preços também são iguais. Então, produtos homogêneos, preços iguais, o cliente é indiferente a comprar em A ou B. Nesse caso, vai haver liberdade de entrada e saída no mercado. Na concorrência monopolística, Sala de trabalho. Pessoal, boa noite. Por favor, a gente vai entrar em contato com o professor. A gente acredita que pode ter sido a internet, tá certo? Peço que aguardem um pouquinho. oi, gente, voltei, não entendi o que aconteceu. Oi, acabou não, voltei, não entendi o que aconteceu.
Mas estamos lá. Mandei, fotografei o que veio para mim. Estava ligando para o Samuel. Vocês são maravilhosos. Bom, eu estava falando, está aqui, a concorrência monopolística. É um grande número de concorrentes, não um número infinitesimamente grande. Os produtos agora não são mais homogêneos, são diferenciados. Os clientes podem dar preferência a um ou outro fornecedor e, como o número de concorrentes ainda é grande, pode entrar e sair do mercado com uma certa liberdade. Já no oligopólio, existe um número relativo de poucas empresas. Essas empresas podem ter produtos diferenciados ou não. Os clientes vão procurar aqueles fornecedores que lhe atendem melhor, não obrigatoriamente em função do preço. E a gente chega no monopólio. Desculpem aí, mas eu escrevi uma única mesmo. A imagem não está, né? Os slides sumiram. Entendi, entendi. Vou compartilhar. Desculpa aí, gente. Vem agora. Voltou? Agora sim? Beleza. Não entendi o que aconteceu. Fotografei, mandei para o pessoal da web. Bom, então, continuando, desculpa aí, mas é para escrever assim mesmo. Uma única, é redundante. Uma única empresa dominando o mercado. E ela também vai dominar a formação do preço. Se só tem eu, sou eu que vou dizer o preço, ora bolas. Claro que ele não vai botar um preço matando, que ninguém vai comprar, nem um preço lá embaixo, que ele pode ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, ele vai botar um preço já lá no limite, porque se colocar um pouco a mais, as pessoas não vão comprar. E se botar abaixo, a empresa podia ganhar mais dinheiro. Bom, para existir um monopólio, é preciso ter pelo menos um desses requisitos que eu vou falar agora, né? A patente. Para ter uma patente, tem que ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tem que ter ganho de escala, ou ser uma estatal, ou então a propriedade de Minas de um produto raro. A gente ainda teria nessa uma hora de aula, que não vai caber na uma hora, certo? Mais alguns slides. Mas são tão pouquinhos, gente. É, Fazer uma votação aqui. Eu não tenho compromisso agora depois das 20 horas. Não sei se vocês têm. Posso me adiantar um pouco além das 20 horas? Dizem aí, por favor, aqui no chat. Quer que vocês concordam ou não? Certo. Beleza. Então vamos continuar. Valeu. Obrigadão aí pela participação, gente. Obrigado. Então, precisa-se, então, de ter uma patente, ou ter um ganho de escala, ou ser um estatal, ou propriedade de Minas. A gente entra para um outro assunto que está lá no nosso conteúdo programático, lá no capítulo 1 do nosso e-book. Estou me referindo aos bens econômicos. Um bem econômico, ele não pode estar livre na natureza. Ele tem que suprir, ele supre necessidade ou desejo, e ele tem que ter um valor financeiro ou então um valor de troca. Com os exemplos que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Aqui a gente tem água, essa foto, por sinal, aqui no Recife, canal do Arruda. Quem é do Recife sabe muito bem o que eu estou falando. Essa foto tem mais de 10 anos, é uma foto premiada que mostra
uma criança dentro dessa água, tomando banho aí, né? Mas essa água é uma água que está livre na natureza, que ninguém vai pagar por isso e que ninguém vai ter necessidade ou desejo disso daí. A criança, coitada, sem nenhum outro atrativo na vida, entrou aí para brincar, mas isso não é um bem econômico. Aqui a gente observa, né? Poxa, que coisa linda! Uma cachoeira, um lago tão bonito, deve ter um filtro aí, tudo bem. Mas que beleza! Isso aí deve ser caro, hein? Isso aí deve ser um bem econômico. Mas se a gente olha aqui para o crédito, a gente vê que isso aí é de um site chamado Passeios Gratuitos. Ou seja, se é um passeio gratuito, não é um bem econômico. É uma cachoeira do Veloso, na praia de Ilhabela, em São Paulo. E agora a gente chega num outro exemplo, a água. Aqui a gente tem vários tipos de água. Tem essa água da garrafinha verde aí, eu acho que vocês sabem muito bem que marca é essa. Eu acho engraçado, eu costumo dizer que a água de 20 litros que eu compro aqui para casa é o preço de uma de 300 ml daí da água Perrier. Eita, nem queria ter falado o nome, mas já falei. Tem uma novela na Globo, uma empresa que faz uma reunião, e aí é só água Perrier. Eu digo, eu queria ganhar só o que esse povo gasta de água Perrier aí nessa reunião. Bom, então, essa água tem valor, no caso da Perrier, cara demais, mata a sede e não está livre na natureza. Está invasada e está aí, o dono do supermercado é o dono dela. Então, aí sim é um bem econômico. Bom, a gente já sabe o que é um bem econômico, a gente pode pontuar o que é um bem de produção. O bem de produção, ele é utilizado para produzir outro bem. O bem de produção pode ser um bem de capital, que é uma máquina ou equipamento que vai ajudar a máquina, e os bens intermediários, que são os insumos. Aqui eu tenho uma máquina de moer carne, que é o bem de capital, e eu tenho a carne, que é um insumo, que vai agregar valor ao produto, vai transformar carne em carne moída. Aqui eu tenho um bem de capital, que é uma máquina fotocopiadora. Atualmente a gente nem tira mais fotocópia, é coisa rara. Eu, como professor presencial, me lembro que copiadoras dentro da instituição, em época de prova, era uma fila gigantesca, tudo mais. Hoje, ó, nem todo mundo recebe pelo aplicativo. Então, a máquina está aí, né? Todo mundo chama de Xerox, a marca Xerox está em cima da máquina, e o papel, que é o insumo. Então, é o bem intermediário para ter o seu valor agregado via o bem de capital, que é aí a máquina de reprografia. O bem de consumo é destinado ao consumo final de quem compra ele. O bem de consumo pode ser um bem de consumo durável, e aqui, ó, vamos lembrar que cada vez mais eletrodomésticos, eletroeletrônicos e assim por diante estão cada vez mais com uma obsolescência programada para o curto período. Um aparelho telefônico celular, ele, um aparelho telefônico celular, comprei novinho, já já está fora da validade. Um computador, a tecnologia bomba, aí já já o computador que eu comprei caríssimo hoje já é um computador ultrapassado. Os carros e assim por diante. São bens duráveis. Com relação a carro, o meu carro passeio, que eu saio com minha família, que eu vou fazer feira no supermercado, que eu me desloco daqui para o bairro das Graças, onde tem o Bloco A da Nassau. Nessa condição, é um bem durável para o meu consumo. Se eu for motorista de aplicativo, ele passa a ser um bem de capital. É muito bom que a gente entenda isso. Um fogão aqui na minha casa é bem de consumo. Um fogão num restaurante é um bem de capital. Bom, os bens não duráveis,
alimentos ou a água que eu estou bebendo aqui. Consumir, já acabou. Os descartáveis. Então, eu uso um papelzinho de bilhete. Está aqui um bilhetezinho que eu tinha de mim para mim mesmo. Então, ó, acabei de dar aula. Isso é minha cola aqui. De vez em quando eu falo, olha aqui, eu preciso falar isso. Então, ó, o meu papelzinho de bilhete de mim para mim é um bem descartável. Os bens inferiores são aqueles que, quando as famílias passam a ter mais dinheiro, elas deixam de adquirir. Então, hoje eu sou um estagiário, ganho R$ 1.500. Passei no concurso público, passou a ganhar R$ 15.000, 10 vezes mais. Alguma coisa que eu comprava, eu deixo de comprar. Isso aí são os bens inferiores. Aqui alguns exemplos. Bem de consumo durável, está aí, os televisores, o secador de cabelo das antigas, os móveis, bicicletas, tudo é de consumo próprio e são duráveis. E os bens inferiores, né? Aqui está a bolsa, a marca está aí, né? Não adianta nem eu omitir a, a Louis Vuitton falsa e a Louis Vuitton original. Eu coloquei aqui 25 de março versus Oscar Freire, aqui em Recife seria Dantas Barreto versus Shopping Rio Mar e assim por diante. É, só compro uma bolsa falsificada porque eu não tenho dinheiro para comprar uma bolsa original. Bom, as meninas aqui presentes, eu vou até olhar aqui no chat, elas devem estar fazendo algum comentário. Normalmente se faz comentário quando. Cadê o chat? Aqui. Cadê? Nem falaram tanto da bolsa Louis Vuitton, tá? Uma bolsa Louis Vuitton que deve estar custando hoje, sei lá. Quanto é que custa aí, meninas? Uma bolsa Louis Vuitton? É mais da 25. Compra a bolsa na Shopee, muitos milhões, não sei. Ok, ok, gente. Lembrei agora de um fato que aconteceu com a dona Carmen Mairink Veiga, socialite lá de São Paulo, já falecida. Perguntaram para ela, dona Carmen, qual é a diferença de uma bolsa falsificada por uma bolsa original? Ela, do alto da sua empáfia, ela disse: a diferença é muito simples. Aí as pessoas ficaram esperando. É o fecho, é o acabamento, é o metal da alça. Aí ela disse: a diferença é simples, é quem usa. Ora, se ela chegar numa recepção para milionários com a bolsa falsificada, ninguém vai dizer que a bolsa dela é falsificada. Então ela pega e diz: a diferença é quem usa. É muita empáfia isso aí realmente, né? Mas dá para a gente colocar aqui nessa nossa parte de exemplos de bens inferiores. Os bens podem ser considerados quanto ao comportamento do consumidor. O bem pode ser substituto, por exemplo, se eu sou indiferente a suco de laranja ou suco de limão. Sou indiferente, para mim tanto faz. Então, isso aí são bens substitutos. O bem pode ser complementar, quando um, aqui entre aspas, né, puxa o outro. O Na construção civil, o tijolo puxa o cimento. Na indústria automobilística, quanto mais carro, mais pneu. Quanto mais carro, mais bateria. Quanto mais carro, mais combustível, assim por diante. E aqui agora, encerrando a nossa primeira aula, a gente não pode deixar de falar dos setores da economia. A gente tem a economia dividida entre setor primário, secundário e terciário. O setor primário é tudo que vem direto da natureza. A agricultura, a pecuária, o extrativismo, que pode ser mineral ou vegetal. O setor secundário é
a transformação do que veio do primário. É basicamente a indústria. E o setor terciário é isso que eu estou fazendo aqui para vocês, meus queridos. É o serviço de uma aula, é um transporte de aplicativo, é a hospedagem no hotel, é uma viagem de avião, é uma consulta ao médico, ao advogado, a um contador nessa época de finalzinho de prazo de imposto de renda, assim por diante. São os três setores da nossa economia. E aqui algumas imagens: a caprinicultura, a agricultura, a, na verdade, o trator que está aqui ele está trabalhando para a agricultura, mas esse trator é um bem de capital e foi feito lá na indústria. A bovinocultura, o setor secundário, aqui, uma montadora de veículos, e o setor terciário, não coloquei eu aqui ministrando a aula, mas poderia estar aqui nessa imagem. É o pessoal que faz rapel para limpar vidraça, é a cabeleireira, são todos os trabalhos manuais aí com as máquinas, os representantes, é o motorista de aplicativo, é o pessoal do call center e assim por diante. E aqui eu me despeço. O participante pediu para iniciar as perguntas da reunião, já já. E aqui eu me despeço de vocês, tá? O meu Instagram eu não gosto de usar, eu só tenho 3 postagens lá. Por sinal, tem postagens relativas à nossa disciplina. Quem quiser pode ir lá para ver, mas eu não uso muito o meu Instagram e agradeço a todos pela participação. Vou abrir o chat aqui para ver mais alguma, certo? O pessoal já está aqui agradecendo. Então, nossa próxima aula, deixa eu olhar aqui no meu calendário. Opa, maio, economia, mercado financeiro, tá, dia 26 às 19 horas novamente. Brigadão, gente. Daqui a poucos minutos, o PowerPoint em PDF vai estar disponível para vocês e a gravação da aula também. Tchau, tchau, muito obrigado, obrigado pela participação. Gostei muito da participação de todos vocês. Quase 300 alunos em sala de aula, show de bola. Brigadão, gente. Valeu.